No coração do Iraque, um grupo de missionários foi capturado enquanto pregava o Evangelho. Amarrados, cercados por gritos de ódio e armas apontadas, eles sabiam que o fim estava próximo. Mas quando os extremistas trouxeram enormes sacos se movendo sobre a areia, ninguém imaginava o que havia lá dentro. Em poucos segundos, o deserto inteiro ficou coberto por milhares de aranhas venenosas. O calor era sufocante, o medo paralisante. E no meio de tudo aquilo, um homem de pé, com os olhos voltados para o céu. O que aconteceu a seguir, ninguém jamais esqueceu. Está começando mais um vídeo no seu canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Antes de começar o testemunho real de hoje, eu preciso te lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e vai permitir com que mais testemunhos alcance mais pessoas. Meu nome é Samuel Nasser, sou missionário brasileiro e o que vou te contar agora pode parecer inacreditável, mas aconteceu diante dos meus olhos. Em mais de 10 anos levando a palavra de Deus a lugares onde ser cristão é uma sentença de morte, já vi coisas que nunca esquecerei. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que presenciei naquela tarde escaldante no norte do Iraque. Eu estava ali, de joelhos no chão, com as mãos amarradas, o rosto coberto de poeira e o coração acelerado. Diante de mim, um dos meus irmãos de fé estava preso a um poste de madeira, cercado por homens armados e gritos de ódio. E então, eles trouxeram os sacos, pesados, se mexendo como se algo dentro estivesse vivo, pulsando, tentando escapar. O líder deu um sinal com a cabeça e o primeiro saco foi aberto. Do seu interior saíram dezenas de aranhas, negras, brilhantes, rápidas, depois centenas, e em segundos, milhares delas rastejavam pelo chão seco. Os homens começaram a rir, enquanto despejavam os outros sacos sobre o corpo do missionário. E eu só conseguia gritar dentro de mim: Senhor, tem misericórdia! O silêncio que veio em seguida foi sobrenatural. Nem o vento se movia. O tempo parecia ter parado, e foi ali, naquele instante, entre o desespero e a fé, que algo divino começou a acontecer. Mas antes que eu te conte o que Deus fez naquele pátio de terra, você precisa entender como tudo começou. Como uma simples viagem missionária se transformou em um confronto direto entre a luz e as trevas. E como, em meio ao ódio humano, o céu decidiu descer ao deserto. Nada do que aconteceu foi por acaso. E se você está ouvindo esta história agora, também não é. Talvez Deus queira usar este testemunho para reacender a sua fé, ou te lembrar que Ele ainda faz milagres onde ninguém acredita mais. Tudo começou numa madrugada silenciosa, quando meu telefone vibrou e uma mensagem criptografada mudou completamente o rumo da minha vida. Era o chamado para o Iraque, e eu ainda não sabia que aquele chamado se tornaria o maior teste da minha fé. Era madrugada. O relógio marcava 3h47 da manhã quando meu telefone começou a vibrar sobre o criado mudo. Me levantei assustado. O som das notificações criptografadas era um sinal que eu temia e, ao mesmo tempo, esperava. Peguei o aparelho. Na tela, apenas uma mensagem. Código vermelho. Rota missionária comprometida. Ore e aguarde instruções. Era do pastor Youssef Karim, nosso coordenador no Oriente Médio. Eu já sabia o que aquilo significava. Perigo, perseguição e, talvez, o último chamado da minha vida. Levantei devagar, tentando não acordar minha esposa, Rebeca, que dormia ao meu lado. Mas ela abriu os olhos antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Vai acontecer de novo, não é? Assenti em silêncio. Ela apenas respirou fundo, me olhou com os olhos marejados e disse: Então vai, faz o que Deus mandou. Ele vai contigo. No pequeno quarto de oração,
Me ajoelhei e fiquei alguns minutos em silêncio. O Espírito Santo parecia me alertar sobre algo, um peso no coração, uma sensação de urgência que eu não conseguia explicar. Peguei minha Bíblia e ela se abriu em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Fechei os olhos e chorei. Sabia que essa viagem não seria como as outras. 3 dias depois, eu estava no aeroporto de Guarulhos, pronto para embarcar rumo a Bagdá. No portão de embarque, encontrei os outros missionários. David, um jovem queniano de 28 anos, Grace, sua prima, e o casal brasileiro, Jonas e Lívia, veteranos de campo. Nos abraçamos em silêncio. Todos sentiam o mesmo frio no peito. Durante o voo, o Espírito continuava inquietando meu coração. Tive um sonho estranho. Vi um pátio de terra vermelha e algo se movendo no chão, como uma sombra viva. Acordei suando frio e foi aí que eu percebi: Deus estava me preparando para algo que eu ainda não compreendia. Se você estivesse no meu lugar, você deixaria tudo para cumprir um chamado assim? Comenta aqui embaixo o que faria. E se essa história já está tocando seu coração, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Isso ajuda a espalhar histórias reais de fé e também apoia este projeto. E se quiser fortalecer ainda mais sua comunhão com Deus, eu te convido a conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você faz um investimento na sua vida espiritual e ainda ajuda este canal a continuar crescendo e levando mensagens que transformam vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. O voo até Bagdá durou longas 14 horas. Enquanto o avião atravessava o céu noturno, eu olhava pela janela e pensava: será que é esse o lugar onde Deus quer agir de novo? Pisei em solo iraquiano pouco depois do amanhecer. O calor era quase insuportável. Mesmo com o sol recém-nascido, o ar já queimava o rosto. Um jipe antigo nos esperava do lado de fora do aeroporto. O motorista era Karim, um cristão local que vivia disfarçado como comerciante de tecidos. Falava pouco, mas seus olhos diziam tudo. Ele sabia o risco que corríamos. Seguimos viagem rumo ao norte, em direção a uma região rural próxima de Mossul, onde uma pequena comunidade de cristãos escondidos esperava pelas Bíblias que levávamos. O deserto parecia infinito. Dunas douradas se estendiam até onde a vista alcançava, e o vento levantava redemoinhos de areia que nos faziam cobrir o rosto com lenços. Horas depois, paramos em um posto abandonado. O rádio do jipe chiava com interferência. De repente, Karim ficou pálido e disse em voz baixa: a rota está vazia demais, isso não é normal. O silêncio caiu sobre nós como um peso. O único som era o estalar dos pneus sobre o cascalho quente. Enquanto ele verificava o mapa, uma inquietação tomou conta do meu coração. Peguei minha Bíblia e abri novamente, sem procurar nada em específico. Meus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Naquele instante, o vento soprou com força e levantou uma nuvem de areia tão densa que quase não conseguíamos enxergar. Foi quando percebi algo se movendo entre as dunas. Sombras, várias delas se aproximando rápido. Samuel, sussurrou Jonas com a voz trêmula. Olhei pela janela e então vi homens armados descendo das colinas, cercando nosso jipe por todos os lados. Karim gritou algo em árabe, mas já era tarde. O som dos motores, os gritos e o estalar de armas ecoaram no deserto. Em segundos, estávamos rendidos. Eles nos mandaram descer com as mãos para cima. Um dos homens, de barba espessa e olhar frio, se aproximou e disse em inglês arrastado: pregadores, vocês trouxeram palavras proibidas. Agora vão aprender o preço da fé. E foi ali, sob o sol impiedoso do Iraque, que percebi: a nossa missão tinha se transformado em um campo de provação.
Fomos levados com os olhos vendados por quase 1 hora. O som dos motores ecoava entre as colinas e o vento quente do deserto cortava o rosto como lâminas. Quando finalmente pararam o jipe, ouvimos gritos, passos apressados e portas se abrindo com violência. Arrancaram as vendas e o que vimos tirou o ar dos nossos pulmões. Estávamos em um acampamento improvisado, cercado por muros de lona e cercas de arame. Homens armados vigiavam cada canto e bandeiras pretas tremulavam ao vento. O cheiro de fumaça e suor era sufocante. Nos empurraram para dentro de uma tenda escura, onde um homem alto, de barba espessa e olhos duros como pedra, nos esperava. Chamavam-no de Abdul al-Rahim, o líder local do grupo extremista. Ele se levantou devagar e começou a caminhar entre nós, estudando nossos rostos com desprezo. "Vocês acham que podem trazer essa fé ocidental para a nossa terra?" perguntou com a voz rouca. Ninguém respondeu. Jonas, o mais velho entre nós, manteve a cabeça baixa, orando em silêncio. Abdul continuou. "Sabem o que fazemos com quem prega mentiras aqui?" Ele deu um leve sinal com a mão e 2 homens arrastaram algo para dentro da tenda. 3 grandes sacos de pano amarrados com cordas grossas. Os sacos se moviam. Algo lá dentro se debatia com força. Abdul sorriu e aquele sorriso fez meu sangue gelar. "Hoje vocês vão aprender o que acontece quando se desafia o Islã. Um de vocês será o exemplo diante de todos." Ele apontou para o mais novo entre nós. David, o missionário queniano. David fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com uma voz calma, mas firme. "O meu Senhor já me avisou que o preço da fé é a cruz, e eu estou pronto." Os homens riram zombando. Abdul se inclinou e sussurrou no ouvido dele. "Veremos se o seu Deus também tem medo de aranhas." Foi nesse momento que entendi. Aqueles sacos estavam cheios de aranhas venenosas do deserto. Grace começou a chorar baixinho. Jonas se ajoelhou e orou com os lábios tremendo. Eu só conseguia olhar para o céu e repetir em silêncio: "Senhor, se é aqui que a tua glória vai se manifestar, então que seja aqui." O sol estava no ponto mais alto quando nos levaram para fora da tenda. A luz era tão forte que doía nos olhos. No centro do acampamento, os homens preparavam uma área cercada por estacas de madeira e panos pretos. Era ali que fariam o que chamavam de o exemplo. David foi amarrado a um poste no meio daquele círculo. Suas mãos estavam presas acima da cabeça e o suor escorria pelo rosto. Apesar disso, ele mantinha os olhos fechados e os lábios se movendo em oração. Havia uma paz estranha naquele homem. Algo que incomodava até os próprios inimigos. Abdul se colocou diante da multidão e gritou algo em árabe. Os outros responderam com aplausos e gritos de ódio. Depois, o líder deu o sinal. 2 homens arrastaram até o centro os sacos de pano que se moviam e os colocaram bem aos pés de David. Quando cortaram as cordas, um som arrepiou todos nós. Um zumbido rastejante, como se o chão estivesse vivo. Dezenas de aranhas gigantes começaram a sair, se espalhando rapidamente sobre a areia quente. Elas subiam pelo poste, pelo corpo de David, pelas cordas que o prendiam. A multidão urrava de prazer, rindo e zombando. Grace desmaiou ao meu lado. Jonas chorava, clamando a Deus entre soluços. E eu apenas observava, sem forças para me mover. O deserto inteiro parecia vibrar com o som do ódio humano. Uma das aranhas, enorme, subiu até o ombro de David. Ele abriu os olhos, olhou para o céu e sussurrou: "Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem." Naquele instante, algo mudou. O vento, que até então soprava quente, parou de repente. O ar ficou pesado e um silêncio absoluto caiu sobre o acampamento. Até as risadas cessaram. Era como se o próprio tempo tivesse parado para assistir o que estava prestes a acontecer. Eu senti. Algo sobrenatural estava se aproximando.
mas ninguém ali estava preparado para o que viria em seguida. O silêncio era absoluto, nenhum som, nenhum movimento. Aquele deserto que segundos antes ecoava gritos e zombarias, agora parecia suspenso entre o céu e a terra. De repente, algo invisível, mas poderoso, passou por entre nós como uma brisa gelada. O ar, que antes queimava, se tornou leve. As bandeiras pretas que tremulavam nas tendas começaram a baixar, como se curvassem diante de uma presença que ninguém conseguia ver. As aranhas pararam. Sim, todas elas, congeladas sobre o corpo de David, como se algo as tivesse paralisado. Por um instante, ninguém entendeu. Abdul gritou em fúria, mandando seus homens avançarem, mas nenhum deles conseguiu dar um passo. Os olhos de todos estavam fixos naquela cena impossível. De repente, uma luz intensa começou a surgir sobre o deserto. Não era fogo, não era sol. Era algo diferente. Uma luz dourada, viva, que descia do céu como se atravessasse o ar em silêncio. Ela se espalhou pelo acampamento e tocou o corpo de David. Ele abriu os olhos, e naquele momento, as cordas que o prendiam se romperam como se fossem feitas de fumaça. As aranhas começaram a se afastar, descendo calmamente como se obedecessem a uma voz que só elas podiam ouvir. Nenhuma o picou, nenhuma o feriu. O vento soprou de novo, mas agora era um vento suave, frio, cheio de paz. A poeira se levantou e formou algo que parecia um manto de luz ao redor dele. David caiu de joelhos, levantou as mãos e começou a cantar. Um cântico simples, mas com uma força que fez o ar vibrar. Foi então que algo ainda mais incrível aconteceu. O líder, Abdul, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente e caiu de joelhos. As lágrimas escorriam por seu rosto. Ele tremia, olhava para o céu e repetia baixinho: Alá, Isa, Isa. Jesus em árabe. Um por um, os outros homens começaram a fazer o mesmo. As armas caíram no chão, e ali, naquele deserto onde o ódio reinava, a presença de Deus tomou conta de todos. Nenhum de nós conseguia falar, somente chorar, porque sabíamos, tínhamos acabado de ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Depois daquele momento, ninguém conseguia se mover. O vento soprava de leve, levantando a poeira dourada que ainda flutuava sobre o acampamento. Os homens que antes gritavam de ódio agora estavam ajoelhados, chorando em silêncio. David continuava de joelhos, os braços erguidos, e o brilho suave da luz ainda o envolvia. Abdul, o líder que havia ordenado sua morte, se aproximou devagar. Ele tremia com os olhos marejados e parou diante de David. Sua voz falhou quando tentou falar. Eu vi, com meus próprios olhos, o Deus de vocês é real. David estendeu a mão, ainda fraca, e respondeu com um tom de misericórdia que só quem tem o Espírito Santo pode demonstrar. Ele também é o teu Deus, só está esperando você se render. Então algo inacreditável aconteceu. O homem que havia sido o terror de tantos cristãos se ajoelhou diante de nós e começou a orar. Suas palavras eram simples, entre soluços. Perdoa-me, Jesus, perdoa-me. Os outros homens seguiram o mesmo gesto. Um deles arrancou o lenço preto do rosto e gritou: Não quero mais lutar contra aquele que venceu a morte. O deserto inteiro parecia ecoar aquelas palavras. Era como se o som da adoração tivesse substituído o ruído das armas. Aquele dia marcou o início de algo novo. Nos dias seguintes, muitos dos homens que participaram daquela emboscada desapareceram das fileiras extremistas. Alguns se tornaram mensageiros secretos do Evangelho em vilarejos do norte do Iraque. Abdul foi um deles. Ele mudou de nome e passou a ajudar na tradução de Bíblias para comunidades perseguidas. E nós, que fomos libertos naquele mesmo dia, seguimos com a missão. Agora mais convictos do que nunca de que nenhuma força humana pode parar o poder de Deus.
Quando voltei ao Brasil meses depois, ainda sentia o cheiro do deserto, o som do vento e a lembrança viva daquela luz que tocou nossas vidas. E todas as vezes que eu duvido, fecho os olhos e lembro do que vi. Porque naquele dia, em meio à areia e ao medo, o próprio céu desceu à terra. Aquela experiência mudou a minha vida para sempre. Eu vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. Vi o ódio se transformar em arrependimento, o desespero virar adoração e a morte se render diante da presença de Deus. Até hoje, quando lembro daquele dia no deserto iraquiano, eu me recordo das palavras que ecoaram no meu coração enquanto a luz envolvia o acampamento. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Esse versículo ganhou um novo significado para mim, porque agora eu entendo que Deus não nos promete ausência de batalhas, Ele promete vitória no meio delas. Ele não impede o fogo de existir, mas entra conosco dentro da fornalha. E quando o medo tenta nos calar, é nesse exato momento que ele mostra que ainda está no controle. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez não haja aranhas nem inimigos à sua volta, mas sim dívidas, enfermidades, solidão, portas fechadas. Talvez você esteja se sentindo preso, esperando um sinal de Deus, exatamente como nós estávamos naquele acampamento. Mas deixa eu te perguntar algo. Será que você tem confiado o suficiente para ver Deus agir no meio da prova? Ou tem deixado o medo gritar mais alto do que a fé? O mesmo Deus que agiu no Iraque ainda está vivo hoje. Ele continua libertando, curando e fazendo milagres onde o homem diz que é impossível. E Ele quer agir também na sua história. Basta você deixar que Ele entre no seu deserto. E se esse é o seu desejo, ore comigo dizendo: Senhor, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esta história. Que o teu Espírito renove a fé dos cansados, fortaleça os que estão em meio às lutas e reacenda a chama daqueles que pararam de acreditar. Mostra, Pai, que tu ainda estás vivo e que nada é grande demais para o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu comentário aqui embaixo e escreva: Deus ainda faz milagres. Isso ajuda a espalhar fé e esperança para outras pessoas. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Onde o Milagre Começa e ativar o sininho. Assim você continua acompanhando testemunhos reais que reacendem a fé. E se você quer se aproximar ainda mais de Deus, conheça o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você faz um investimento no seu relacionamento com Deus e ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias como esta, que edificam, tocam e transformam vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.